Esse exemplo que você está trazendo, que eu acho maravilhoso, para mim é o estado da arte hoje, né? Por quê? Porque você vinculou aprendizado com performance e com inovação. Sim. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma semana para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Um abraço a todos aí, em casa, no escritório, no carro, no transporte público, que separa esses 60 minutos, essa 1 hora semanal, para investir no seu crescimento pessoal e profissional através das experiências, da sabedoria, do conhecimento dos nossos convidados. Hoje, no mundo pós-moderno, no mundo digital, nós temos vários conceitos de empresas, né? Chamamos de empresas tradicionais, aquelas com um modelo mais conservador, hierárquico, processual. Temos as famosas empresas ágeis, agora empresas híbridas. E o que cada uma delas tem em particular quando nós falamos sobre capacitação corporativa e gestão de desempenho? Quais os impactos do aprendizado nos resultados corporativos? Em nossos estudos e no modelo que nós desenvolvemos dos 5 níveis de maturidade, nós vimos nessa experiência acumulada de 30 anos no mercado nacional que o pilar aprendizado, aquele que se a gente cobre na magnitude no tradicional modelo 70-20-10, ou seja, o aprendizado formal, o aprendizado social e o aprendizado on the job, ele influencia cerca de 40% dos resultados. E os demais 60% são obtidos por processos, ferramentas, modelos de gestão de desempenho e feedback contínuo, ou seja, uma gestão de pessoas de forma individualizada e contínua é importante e produz mais resultados para as organizações, principalmente agora que nós temos 4 gerações distintas no mercado de trabalho. E hoje nós vamos ter um prazer com o nosso convidado de falar sobre todos esses temas e conhecer um conceito que foi escrito por ele há 10 anos sobre gestão da singularidade e do alto desempenho. Para falar conosco sobre esse tema, nós temos hoje ele que é CEO da Entusiasmos Consultoria em Talentos Humanos e, como consultor organizacional e educacional, ele ajuda as organizações a transformar a estratégia em excelência operacional, desdobrando os conceitos necessários para que cada líder e equipe sejam coerentes com os princípios da marca
e superem os seus objetivos estratégicos. Qualificando melhor a liderança para que implementem uma estratégia centrada no cliente, na inovação, na agilidade, na ambidestralidade e simplicidade, o resultado não pode ser outro senão o crescimento e a diferenciação da sua organização. É autor dos livros Gestão da Singularidade, Resiliência, a Transformação como Ferramenta para Construir Empresas de Valor e Supere, a Arte de Liderar com as Adversidades. É professor de Design Thinking no MBA Gestão, Empreendedorismo e Marketing e professor de Criatividade e Modelagem de Novos Negócios no MBA Liderança, Inovação e Gestão 3.0 na PUC do Rio Grande do Sul. E foi indicado 13 vezes ao top 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos na categoria de palestrante. Muito bem, pessoal, é com alegria, honra que nós damos as boas-vindas ao Eduardo Carmelo. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Depois dessa apresentação, a gente fica mais feliz. Você tá bem, Michel? Tudo bem, graças a Deus. Vocês? E vocês? Uma honra estar aqui com vocês. Sabe que eu aprecio demais o seu pai, né? A Michael Power. Manda um abraço lá. Um abraço, Francisco. Saudade de você. E é uma honra aqui estar contigo para poder conversar sobre assuntos tão importantes, né, para o futuro das organizações. Legal, o prazer é todo nosso. Então vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, né, do seu livro, Gestão da Singularidade, né? Sim. O que é, para que serve? Bom, em 2008 eu tinha lançado o livro Resiliência, a transformação como ferramentas para construir empresas de valor. E nós somos chamados por um conjunto de empresas para ajudar a desenvolver um modelo de liderança que pudesse ser um modelo de desempenho para os próximos 10 anos. Então eu estava ali por volta de 2008, 2009, e aí a gente começou a fazer uma pesquisa em loco dentro das empresas para conseguir descobrir como que nós faríamos para ajudar os líderes a desenvolver a sua equipe no aspecto de engajamento, de capacitação e de inovação. A história rápida é que nós descobrimos 2 padrões, que é o que nós chamamos da liderança que jogava damas e da liderança que jogava xadrez. A liderança que jogava damas, 78% da liderança naquela época, era a liderança que comunicava igual, engajava igual, capacitava igual e tinha os seus resultados medianos. E aí tinha aqueles 22% de líderes que naquele primeiro momento a gente chamou dos líderes que jogavam xadrez, que observava as condições dos seus talentos e a partir desses resultados eles ofereciam conhecimentos diferenciados para os graus de inovação, de engajamento, de conhecimento que cada um deles tinha. Daí que a gente trouxe o conceito de singularidade. Que singularidade era? Na época foi o ano 2009, foi o ano que eu conheci o Raymond Kurzweil, da singularidade, né? Da singularidade tecnológica, e eu fiquei absolutamente encantado. Então ele serviu de inspiração para falar deste líder diferenciado, daí o conceito de gestão da singularidade, né? Que oferece conhecimentos diferenciados para os seus talentos que estão em níveis diferenciados de conhecimento, de engajamento e de capacitação, de resultado. Então nós lançamos em 2014 e ele é atemporal, ele continua, né? Sim. Ele é completamente atemporal, porque passados 10 anos, hoje, além da gestão da singularidade, a gente tem trabalhado hoje com a tecnologia singular, sim. Né? Porque a tecnologia trouxe esta capacidade, está trazendo essa capacidade de conseguir realmente analisar
a jornada de desempenho, a jornada de engajamento, a jornada de inovação dessas equipes e oferecer esses conhecimentos diferenciados agora em grande escala. Então, aquilo que o líder conseguia fazer com uma equipe de 50, ele pode fazer com uma equipe de 200 completamente. Eu vejo essa sua explicação como algo assim bem importante para as pessoas refletirem, porque, primeiro, como você falou, né, é um conceito atemporal, né, porque cada pessoa é um indivíduo, Sim, né, e uma gestão individualizada, levando em consideração o momento, o contexto, a maturidade, o conhecimento, experiência de cada um, logicamente vai fazer com que os planos de desenvolvimento desses colaboradores, né, sejam mais assertivos, né? Não é seja um mais... remédio para todo mundo vai ter o mesmo efeito, não é verdade? Olha, te dar um exemplo bem simples. Ano passado, uma grande companhia veio até a gente e disse assim, Edu, precisamos treinar 200 líderes em capacitação, em treinamento. Ajudar eles a serem líderes coach. E aí a gente, já com toda essa experiência, eu perguntei, como é que você descobriu que 200 líderes precisam aprender capacitação, né? E aí eles deram uma explicação, não, é que a gente fez uma pesquisa aqui e decidimos que será assim. E aí eu falei assim, será que eu posso conversar 5 minutos com ele, fazer um assessment rápido para poder descobrir se é isso mesmo, né? E aí a gente hoje tem trabalhado com um conceito muito forte que é os conceitos de papéis, ou job to be done da liderança, papéis críticos no desenvolvimento da equipe, né? Então a gente colocou lá orientação, coordenação, acompanhamento, engajamento e capacitação. Sim. E quando a gente fez essa primeira medição, nós chegamos para os líderes e disseram, agora você, por favor, pergunta para a sua equipe o que eles realmente estão precisando, né? E aí qual foi a surpresa? Que capacitação tinha apenas 13% de impacto naquilo. Os dois primeiros a saber, orientação, então de uma certa forma é algo que a gente vê muito nas empresas hoje, falta um pouco de clareza estratégica e falta priorização. E o segundo, que é o que a gente chama de coordenação dentro da organização, que a gente tem percebido que falta muito alinhamento. As pessoas não têm uma noção clara de que aquilo que elas estão fazendo naquele momento tem um impacto estratégico, né? Daí que a gente disse, bom, ó, à luz da singularidade, seria mais interessante a gente poder fazer um design de capacitação, onde cada um desses 200 líderes conseguem definir os fatores mais importantes, os papéis mais importantes. Daí você desenha uma trilha de educação continuada, na qual eles, em 3 meses, conseguem ter maior performance. E nesses 3 meses, o impacto, o ROI foi de 1 para 2, foi para 200%. Por quê? Porque a singularidade, além de analisar caso a caso, e agora dá para fazer isso, ela também faz o que você conhece muito bem disso, eu sei também, mas ela faz talvez o aspecto mais importante no processo de capacitação, é que ela alinha os objetivos de aprendizagem com os objetivos de performance. Sim. E você deve saber disso hoje, nós no mundo de capacitação estratégica, a gente ainda vacila nisso, a gente ainda separa objetivos de aprendizagem com objetivos de performance. Exatamente. Então, quando você entra com a singularidade, além de você ter uma análise mais profunda, você consegue fazer um trabalho de predição do que está acontecendo e do que pode acontecer e o que precisa acontecer, na verdade, para que ele possa gerar impacto estratégico. E até engaja mais, né, o aluno, sem dúvida. O adulto ele precisa saber, entre aspas, o que ele vai ganhar com aquilo, né? Perfeito. O que ele vai ganhar com aquele aprendizado. Mas só voltando naquele comentário anterior, que você falou, né, 78% dos líderes jogavam damas e 22 xadrez. Né? Então, veja que interessante, porque há 10 anos atrás, a grande maioria
da força de trabalho eram da geração X. X e baby boomers, né? E, e eu sou da geração X, né? E vim de um setor, que é o setor automotivo, Sim. que é bastante hierárquico, né? Processual. Eu não gosto dessas palavras carimbadas, né? De conservador É e não sei o quê, complicado né? isso, tudo Não. complicado. Então, mas era, e ainda é, né? Um ambiente, assim, muito, né? Focado em processo e resultado, né? Mas as pessoas, apesar de cada uma ter a sua identidade, a sua individualidade, até pelo nível de informação que era disponibilizado na época, né? Muito, muito, definitivamente menor do que existe hoje, as pessoas pensavam de certa forma mais ou menos iguais. Sim, Então, uma gestão ali, arroz com feijão, né? Todo mundo mais ou menos igual, é ok, né? Agora, quando a gente, né, 16 anos depois aí, né, que você fez do 2008 para 2024, 16 anos depois, hoje a gente tem uma diversidade, uma complexidade de talentos, né, muito grande, sem né? Então, dúvida, a sem última dúvida. pesquisa da ATD, agora em maio, mostrou que hoje nós temos aí um pouco mais de 30% de millennials já e 6% de centennials e de que daqui 5 anos eles vão ser quase 80% da força de trabalho. E essa geração, diferente da X, que quando você fala X, a dispersão de características é muito menor do que a Y e muito, muito menor do que a Z. A Z, apesar de ser caracterizado sociologicamente como uma geração, a diversidade de visão de mundo Sem dúvida. é muito maior. Então, a gestão da singularidade nesse momento de hoje para mim, é muito mais do que fundamental para as empresas terem sucesso. Então, na verdade, hoje deveria ser 90% jogando xadrez. E para os jovens, olha, põe aí no Google tabuleiro, tá? São jogos de tabuleiro, tá? Dama e xadrez. A gente tem que falar, Tem que porque eles explicar, não né? sabem o que que é, né? Hoje eles jogam, sei lá, Candy Crush e outros jogos que a gente não Não, sabe o eles... que é, né? Então coloca aí, são jogos de tabuleiro, tá Não, eles certo? conhecem, eles Né? conhecem. Muito bem. Agora, Ah, que bom. quando a gente olha, né, no mercado e nas indústrias, né, você acabou de falar, né, poxa, eu fui convidado e o RH, ou enfim, a área de capacitação, não importa, te chegou já com a dor e com a solução, né? É como que você ir no médico e falar, olha, eu tô com dor no estômago, eu quero um, né, remédio X. O médico fala, calma, né? Eu preciso fazer um diagnóstico, né? Isso acontece muito, Sem né? dúvida. As empresas, não, pelo amor de Deus, desmerecendo a capacidade, a qualificação dos profissionais dentro das organizações. Mas eu sempre falo assim, deixe para as pessoas que trabalham com essa prestação de serviço, que estudam, que façam esse diagnóstico. Se der match, ok, né? Mas existe sempre um olhar, principalmente quem está de fora, de conseguir identificar pontos, né, diferentes de quem Sim. está no dia a dia, né? Uhum. E aí você ainda vê muitas empresas que te contatam e já chegam e falam, ó, Edu, eu tô com esse problema e quero isso. E aí você fala assim, calma, né? Vamos ver. Existe isso? Existe, existe. Como eu faço, né? Eu faço essa distinção. A gente tem empresas tradicionais, as empresas ágeis e as empresas ambidestras, né? Nós fazemos essa distinção por quê? Porque nós estamos olhando sempre, como vocês, para a maturidade da gestão. Uhum, Então uhum. você tem uma gestão tradicional, que é uma gestão basicamente que ainda pensa de dentro para fora, não é uma gestão ambidestra que, pelo contrário, pensa de fora para dentro, pensa do cliente para dentro, enquanto a tradicional ainda está pensando no seu produto, ou o que eu gosto de chamar de pensar no seu próprio ego. Ela está uma gestão que ainda está focada no ego, uma gestão que diz, não preciso falar com o cliente, eu sei
Eu sei o que o ele cliente precisa. Eu não A minha solução é quase sempre uma solução baseada em crenças, em achismo, e eu não preciso validar com ele. Então eu só preciso que ele entenda que ele entenda que, na verdade, ele precisa do meu produto. Tá? E as ambidestras, elas estão fazendo exatamente o contrário. As ágeis também, né? Porque elas já têm a ideia de fora para dentro. Então, peraí, vamos fazer um bom discovery. Vamos perguntar para o cliente o que ele precisa. Vamos estar mais próximo do cliente. Vamos criar soluções baseadas em dados, baseados na fenomenologia, não na ideologia. E quando a gente cria alguma coisa, a gente vai lá e valida para ver se era aquilo mesmo. Daí o nosso posicionamento, em vez de ser inoculadores, viram solucionadores. Então, sim, existem empresas que dizem: olha, nós queremos fazer esse projeto aqui, mas nós queremos você só como um branding, porque nós já definimos o que nós queremos. Né? Existe. E eu normalmente falo obrigado, não, porque se eu realmente estou vendo que, como esse exemplo que eu te dizei, que na verdade quase sempre as ideologias elas falham no que se refere a soluções complexas. Elas falham, por quê? Porque já vem com um carregado de uma crença na qual você, porque não olhou para o cliente, esse produto não vai ter encaixe. Né? Então eu trabalho. Pode parecer engraçado, mas eu trabalho muito para as tradicionais ainda. Sim. Porque as tradicionais são muitas ainda, né? Então, assim, quando você fala... Hoje eu vejo muito, as empresas, elas tentam comprar inovação, tentam comprar agilidade, mas é aquela coisa, ó, eu vou comprar, mas você não mexe aqui nas nossas burocracias. Então aí você olha e fala, meu Deus, é baseado em modismo, então tem uma dificuldade gigante para fazer processos de transformação. E nós, como boutique, fazemos exatamente o contrário. A gente está trabalhando para fazer processos de transformação que gerem impacto. Né? E, curiosamente, os grandes projetos de mudança, nós temos, não sei se você sente isso, depois eu queria muito saber de você. Nós temos uma espécie de mentalidade que a gente acha que uma mudança é sempre drástica, dura, pesada. E os melhores projetos de mudança são ao contrário, são muito mais fluidos. Então, se você pudesse descer a fundo para entender o que realmente acontece, é que nas tradicionais, o que você vê? As pessoas estão fazendo 100 tarefas na semana. Elas não têm noção de quantas daquelas tarefas elas geram valor para o cliente. Mas elas estão fazendo lá 100 tarefas da semana. Então, quando você tem uma mudança para valer nesse processo, é dolorido por quê? Porque você entra num processo de mais informação, mais demanda. E quando você está na ambidestralidade, você está não ágil, está acontecendo um fenômeno completamente o contrário. Primeiro, se você está acompanhando, você percebe que os bons CEOs, eles estão fazendo de tudo para minimizar, sintetizar, otimizar os OKRs. Então não tem mais 27 indicadores, não tem mais 28 metas. Ao contrário, porque se você minimiza, você dá foco, competência. E aí, qual é o fenômeno que eu vejo acontecer que é maravilhoso? Estas empresas, além de sintetizar, eles também são líderes que estão eliminando, tirando todo e qualquer obstáculo que impeça o fluxo de trabalho contínuo e de valor. Sim. Então, olha a diferença. A tradicional está dizendo, eu quero ser ágil, eu compro o ágil, eu gasto uma fortuna com ágil, mas você não mexe no nosso sistema operacional. Sim. E as ágeis e as inovadoras estão dizendo, peraí, vamos mudar exatamente o sistema operacional. Daí a mudança fica muito mais fluida. Por quê? Porque mais do que pedir novas competências para os funcionários, eles mesmos estão atualizando o seu sistema operacional. Então, mais enxuto, mais descentralizado, menos fragmentação, líderes que estão mais na ponta fazendo gestão por contexto. Essas são as grandes diferenças que a gente tem visto, né? E mais uma vez, a base de tudo isso, de novo, não é generalização, é singularização. Sim.
eu vou fatiar. Vamos fazer lá. o meu comentário, né? Porque eu acho que é legal a gente fazer cortes históricos para a gente não ver só uma fotografia, né? Ver o Ver o filme, ver o movimento. filme, né? Então, assim, veja, se a gente pensar há 20 anos atrás, né? O mundo, ele não era tão conectado quanto é hoje. Sem dúvida. Então, existia uma maior previsibilidade, né? Um estudo que eu li falou que, por exemplo, a gente recebe de informação ruim, não vou lembrar o número correto, Aham. mas é em torno de 20, 25 gigas de informação ruim por dia. Há 25, 30 anos atrás, a gente demorava 20 anos para receber esse volume de informações ruins. Sim. Por quê? Qual que era a nossa fonte de informação? Era a fofoqueira vizinha que ficava na janela vendo a rua, era o jornal tradicional e, eventualmente, uma TV, um canal de TV, um canal de rádio. E hoje, com o smartphone, você está conectado 24 horas e você recebe informações do mundo inteiro, Maravilha. né? Então, existiu uma maior previsibilidade. Dito isso, né, você pega as gerações que estavam ali trabalhando, né, os baby boomers e o X entrando aí no mercado de trabalho, nós tínhamos um ritmo de trabalho também mais previsível, mais calmo. Perfeito. Então, logicamente, os processos eles eram mais estanques, Uhum. eles eram mais... E aí você fazia até plano de negócio de 10 anos, Perfeito. né? A gente pensava em 10 anos. Qual é o plano de negócio para 10 anos, né? Muito bem. E nós tínhamos, por essa questão também, um certo comodismo, eu digo um comodismo, sobre a nossa própria evolução. Porque se você pensar, por exemplo, nos modelos de avaliação de desempenho, que é uma vez por ano, né? Era uma vez por ano, era aquilo. A gente esperava um ano para Exatamente. sentar. E aí, como é que foi o ano? E na maioria das vezes, o gestor, né, o chefe, ele não lembrava o que acontecia no ano inteiro. Ele lembrava no máximo o que acontecia No último mês. no último mês. Então o pessoal até brincava, falava, ó, agora é o último mês aqui, né? Chega pontual, que loucura, né? entrega Loucura, tudo, é. né? Porque o cara não vai lembrar que você ficou 11 meses, né? Sim. Parado e agora você vai ter uma avaliação de desempenho. Então, era isso. Muito bem. Aí, vamos dar, aos poucos, né, a sociedade ela vai inserindo tecnologias, inserindo conectividades. Esse pessoal dos baby boomers vão se aposentando, a geração X vai assumindo os cargos de liderança, vai entrando os millennials, já os primeiros nativos digitais. Então, começa a ter um processo de reacomodação. Só que como cada processo de reacomodação no mundo, existe os puxars para os extremos. Então, os novos entram com uma visão totalmente digital disruptiva, querendo nenhuma regra, vamos dizer assim, bem simples. E nós, que aqui assumindo a liderança tal, olhando para o nosso passado, que como a gente aprendeu, a gente puxa por todas as regras. E aí fica aquele embate geracional. E nesse embate geracional vão surgindo as acomodações, né? Então, e aí os processos passam a ser revistos, né? Alguns estruturantes, eu acredito que tem alguns processos, sempre, todo processo pode ser melhorado, mas tem alguns processos estruturantes que dão sustentação ao negócio. Tanto que a gente viu que empresas, né, startups, que deu o boom de startup, o hype era abrir a startup, em 4 anos, 3 anos faliram, porque Sem elas não dúvida. tinham um Perfeito. processo estruturante. Então,
entre aspas, eu não gosto da palavra burocracia, né? Porque parece aqueles, né, o bullshit bingo, né? Burocracia, coaching, todas essas palavras que o pessoal, né, conservador. Não, mas tem que ter uma espinha dorsal. Como qualquer entidade, como qualquer organismo vivo, a gente tem que ter uma estrutura. Então você vai ter aquela estrutura. Aí, lógico, o líder que já pensa, né, na inovação, no dinamismo, ele propositadamente ele já deixa nesse processo estruturante gaps para que aqui as pessoas inovem e tenham essa liberdade, que eu falo lá no escritório, uma autonomia com responsabilidade. A gente chama de autonomia estratégica. Ótimo. Então, autonomia com responsabilidade. Não vou plagiar você. Não. Autonomia Você tem com noção. responsabilidade. Por quê? A pessoa, ela sabe o que é estruturante na empresa, Perfeito. ela entende mais do que sabe, ela entende, e aí eu sempre falo, por mais porquês e menos oquês. Por quê? Mais porquês. As pessoas precisam entender realmente por que ela faz aquilo. Qual a finalidade. Perfeito. Né? E não o que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar. Então, quando ela entende o porquê do processo estruturante, ela não vê aquilo como um obstáculo. Ela não vê aquilo como um burden, como um fardo. Ela vê aquilo que não, isso aqui é importante. Agora, o que eu posso fazer aqui no meio, cabe a mim para inovar. Né? Então, eu vejo isso. E aí, as empresas que, e normalmente a gente tem a visão de que empresas tradicionais são aquelas de 30, 40, 50, 100 anos, né? Não. Se você tem empresas tradicionais de 5 anos, um olhar muito Sem dúvida, engessado. sem dúvida. Mas se a gente consegue, né, passar isso, né, para a alta liderança, e a gente vê muito conflito, é um hiato muito grande geracional de quem está no CEO e quem está no operacional. Eles não conseguem se conversar, porque a visão de mundo é diferente. E aí cabe aqui ao X e boa parte já dos millennials, próxima, que eu falo millennial com ascendente a X, aqui os mais próximos dessa curva, que está hoje na liderança, fazer essa passagem. Porque a gente viveu aquele mundo, mas a gente vive esse. E a gente vai fazendo essa passagem. Então, passar, né, para a liderança que é importante essa autonomia responsável, né, ou você autonomia estratégica, né, é fundamental, porque aí os neologismos, se é tradicional, se é híbrida, se é não sei o que, se é não sei o que, o americano toda hora cria uma coisa nova e a gente vai na onda e a gente cria junto. Adoram, né? A gente consegue falar de um foundation, né? Uma base para o crescimento, né? Eu costumo dizer que as nomenclaturas, elas mais enganam do que ajudam, né? Então, por isso que a gente se apoia muito na fenomenologia, naquilo que acontece. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que um grande cliente de uma grande SaaS, né, de uma grande plataforma, empresa de plataforma, o cliente liga para o presidente e diz: olha, eu não estou conseguindo usar a tua plataforma. Você faz favor, resolve isso aqui para mim, porque eu tenho coisas a fazer. O presidente liga para a TI e diz assim: escuta, qual é o problema aí? Não, a gente está com problema num código, a gente não está conseguindo achar tal. 2 dias depois, resolve lá, está funcionando. O cliente gigante liga para o CEO e fala: pô, valeu, obrigado. O CEO não sabe nada que está acontecendo lá. Né? 2 dias depois, mais 2 dias, o cliente liga de novo e fala: escuta, você está de brincadeira? Tá parado de novo, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão. O que está acontecendo aí? Aí o CEO se fica nervoso, vai lá. O gerente de TI não tá. E ele meio que não conhece ninguém mesmo, assim. Ele para um moleque e fala assim: escuta, tem um problema lá com a plataforma tal, com o código, o que está acontecendo? Daí o menino diz: não, tinha sido resolvido, mas agora tem um comitê aqui de seniors,
né? Tem um comitê aqui de seniors que tirou o código que foi o código que solucionou. E aí o senhor perguntou, mas por que tirou um código? Não, tirou porque era um júnior. E segundo esse critério desses seniors, um júnior não pode construir um código, só pode construir os seniors, né? E aí o CEO disse, quem criou esse comitê? Aí o CEO não conhecia o moleque não sabia quem era o CEO. E aí quem mandou isso? Aí o moleque disse, não, é o CEO que cria isso. Então desfaz tudo isso, né? Não, só pode ser o CEO. Então eu sou o CEO, tá desfeito aqui. Tá? E aí olha que interessante as nomenclaturas e qual é a nossa proposição. A gente lê, era um júnior, né? Era um millennial que foi bloqueado pelas coisas. Mas se a gente entendesse que esse júnior não é um júnior de idade, mas é um júnior que é um ser do conhecimento relevante. Sim. Ele tinha entrado ali há 2 dias, aqueles sêniors não tinham conseguido ao menos resolver o código. Esse júnior que entrou não só resolveu, como criou um novo mais efetivo e limpo. Então, você poderia trocar a terminologia júnior, ou homem, ou mulher, ou gay, ou negro, pela virtuosidade de um ser que conseguiu, que tinha um conhecimento relevante que foi aplicado e desenvolvido. Então, eu acho que a gente ainda se perde nas terminologias e não consegue trabalhar com o suprassumo da diferenciação, que continua sendo, que é a nossa área, que continua sendo não só o conhecimento estratégico, que aí eu acho que você falou uma coisa maravilhosa, que é este ser que está lá naquele momento tem esse grande desafio de juntar a sua liderança e desdobrar não só o conhecimento estratégico, não os OKRs, mas os princípios, que eu acho que você chegou ali, né? Chegar nas estruturas eficazes, que não é diferente da burocracia disfuncional, né? Esse eu acho que tem sido o grande desafio de todo mundo, que é CEOs que conseguem olhar para esse mercado complexo e dizer, olha, assim, tem 2 coisas que está demandando aqui, velocidade e dinamismo, né? Eu vejo as maiores dores dos meus CEOs precisamos crescer e precisamos ser ágeis e precisamos trazer a IA e precisamos ter densidade de talentos, precisamos ter gente boa aqui para fazer tudo isso, para não complicar no meio da complexidade, ao invés de solucionar, desenvolver soluções. Então, eu tenho uma sensação que a hora que a gente amadurecer e evoluir da nomenclatura para a essência do conhecimento, a gente não fica se perguntando se é sênior, se é júnior, se é homem, se é mulher. A gente está olhando mais para a essência, assim como eu acho que a T&D, de novo, né? A nossa área, ela ainda tem uma análise superficial de tudo isso, que eu acho que ela vende. Eu falo que a RH que gosta tanto de pessoas, vendeu Customer Experience para marketing que estruturou isso. A área de conhecimento foi para TI. Então, o que está sobrando para RH hoje? Está sobrando cultura. Então, pega de volta esse conhecimento estruturante que você disse e começa a desenvolver as bases sólidas. Eu adorei o que você falou. Por quê? Por exemplo, eu implanto inovação. Eu posso te dizer como amigo, nesse 2024 é um ano que está todo mundo retrocedendo. Sim. Não tá, por quê? Porque não fez bem ágil, não vai conseguir fazer bem inovação. Não tem o conhecimento estruturado. Então você vê, eu vejo agora, este ano eu vejo essa juniorização, que não é a ideia da idade, é aquele ser que foi colocado num cargo que quando você faz 2 ou 3 perguntas, você entende que ele nem conhece direito de marketing, ele não conhece de gestão e ele não conhece de estratégia. Então, a juniorização não tem a ver com a idade. A juniorização tem a ver com uma queda de qualidade abissal, na qual a empresa não consegue desenvolver, né? Agora essa semana saiu
2 milhões de empresas brasileiras que morreram, né? Como você está dizendo. Então, acho que a grande questão para nós é como é que a gente como é que nós, RHs ou T&D, nos apropriamos de novo da gestão estratégica do conhecimento, ou seja, estruturar o conhecimento, transmitir o conhecimento, incorporar o conhecimento e daí começar a criar. Eu acho que você foi brilhante. Se isso não tiver bem organizado, não é sólido, duro, é bem organizado. Se isso tiver bem organizado, você não fica mandando ruídos para as pessoas. Sim. Né? O sistema fica mandando toda hora ruídos, as pessoas não sabem se vão para lá ou para cá. Eu sempre vejo, todo mundo com quem eu converso está assim, estou muito atarefado, estou muito sobrecarregado, estou muito corrido. E eu sempre falo, não, isso não é alta performance, isso é média performance. Alta performance, você está organizado, você está trabalhando, você está alinhado, você está desenvolvendo, e porque você tem uma gestão maravilhosa do seu produto e do seu tempo, você começa a inovar, porque você né? Para inovar. Pronto. Não, e você para inovar, porque a inovação, né, depende da criatividade, e a criatividade precisa do ócio, né? Você eu sou suspeito, eu acho que faz total sentido. E quando eu falo ócio, né, o pessoal já lembra, vai ficar dormindo. Não, o tempo para você não se preocupar com nada e o tempo para que você possa propor. Claro. Os momentos para mim de maior criação são em 2. Quando eu estou em congresso, por quê? Porque na hora que eu estou em congresso, eu estou imerso 100% da minha atenção naquele aprendizado que eu tô tendo, e depois do dia do congresso, eu tenho a noite, amanhã, para refletir sobre aquilo e para criar. Então, e aí que saem as ideias, né, de funcionalidades do produto, Exato. De módulos, que aí a gente traz. E o outro é no banho, né? No banho. Minha esposa... Incrível, né? É incrível. O pessoal vai falar que aí usa racional de água, vai começar, né? Mas vai te processar banho, pelo mau ambiente. No banho, porque no banho também é aquele momento que, a água bate, né? Você fica lá e... Então, são momentos que você desconecta, né? Que você desconecta. E aí são os momentos criativos. E se você começa às 7 ou 6 da manhã e vai até às 18, 19, uma reunião atrás da outra, né? Desculpa, à noite, você não vai ter... Exato. Você não vai ter vida para pensar em nada. Fantástico, né? Eu acho que eu fiz essa provocação agora domingo no Instagram. Em 2020, eu estou fazendo acho que o 8º curso de inteligência artificial, que a gente fica apaixonado e vai trabalhando e tal. E eu fui num curso e o rapaz disse, olha, em 2023 o ChatGPT se atualizou, fez 27 versões, né? Então por isso que volta na questão não da ideologia, mas da fenomenologia. Você falou uma coisa que arrepia o meu cabelo. A gente faz avaliação de desempenho uma vez por ano. Então, assim, é como se você dissesse, vamos parar aqui e vamos fazer a avaliação, que a gente sabe que, inclusive, é mal feita, né? É para inglês ver. Sim. Mas, olha só, a gente fez uma vez por ano. Eu tive em 3 empresas no ano passado, onde eles me convidaram para parar e passar um dia para fazer toda a revisão do planejamento estratégico e toda a revisão da execução estratégica, né? Porque, no fundo, 20% da falha vem do planejamento, 80% vem da execução. Então, como é que a gente melhora a execução? Legal. E aí, a coisa que eles falavam assim com brilho nos olhos era assim, nossa, que maravilha a gente poder parar uma vez no ano para fazer isso. E eu pensando aqui, velho, você tinha que parar uma vez por trimestre, uma vez por bimestre, né? Agora, volta de informação. O ChatGPT se atualizou 27 vezes. E aí a grande pergunta é, como isso acontece?
que é a nossa área, maravilhoso. Então, o que acontece, né? O ChatGPT não para, ele não vai para um final, um hotel pensar no que ele vai fazer. Ele está fazendo isso de uma maneira profundamente investigativa e quase que diariamente, né? Mas o que tem ali? Tem uma parada para refletir. É o que o Argyris, né, lá atrás, os nossos ancestrais do aprendizado, o Argyris, o Senji, né, essa galera toda falava sobre parar para investigar o que está acontecendo, para fazer a coisa mais importante, fazer a essência do aprendizado, autocorreção, atualização, modificação. Então, quando você olha sobre essa ótica, e aí a gente pode pensar o que será do futuro, o que a gente está vendo? Enquanto alguns estão parando uma vez para fazer esse trabalho, outros estão parando quase que diariamente para fazer isso. Daí, nossa área, né? Daí, quando você observa e entende o verdadeiro diferencial, ele está nessa aprendizagem. Sim. Não é uma aprendizagem declaratória, né? Se a gente usasse a linguagem do Lean Startup, é uma aprendizagem validada e viabilizada. Uhum. Não é do conteúdo para o resultado, é do resultado para o conteúdo. Sim. Então, acho que essa, para mim, é a grande provocação. Não se prender tanto às linguagens, às ideologias, mas prestar muita atenção nesse fenômeno incrível, que é o fenômeno, que é o que você está falando, seja no banho, seja uma hora todo dia, parar para poder fazer essa reflexão. Essas atualizações contínuas, na minha perspectiva, é o que vai conseguir fazer a tradicional se transformar em ágil, a ágil se transformar em ambidestra, e daqui a pouco vem outro fenômeno aí, né? Mas eu acho que aí você está muito próximo, você está com um sistema permeável à complexidade, que eu acho que a gente tem essa grande dificuldade, né? Eu estou lá permeável, eu estou na experimentação, eu estou olhando o fenômeno e a partir daí eu estou tendo capacidade de resposta. Sim. Só para dar um exemplo prático, né, do que você está falando, e foi daí que a gente criou esse modelo dos 5 níveis de maturidade. Maravilha. Foi uma reestruturação que a gente fez na própria Micropower. Veja, uma empresa de T&D, então tem as suas ferramentas de capacitação e tem as suas ferramentas de desempenho. Perfeito. E só que o caminho que a gente fez não foi do aprendizado formal para o feedback contínuo. Foi do feedback contínuo para o aprendizado formal. Bingo. Então, há 10 anos atrás, Bingo. quando a gente precisou repensar a empresa, a gente começou a fazer o caminho de descida. Então, feedback contínuo, já desde lá de 2013, né, quando a gente começou esse processo de reestruturação lá, foi líder e liderado sentar para conversar, era todo dia. Todo dia. E nesse processo de sentar e conversar todo dia, para uma conversa começar a ficar produtiva, demora pelo menos ali uns 10, 15 encontros. Por quê? Uhum. Você estava acostumado a falar com o seu líder, né, francamente, uma vez por ano. E, de repente, todo dia você estava conversando. Então, existiu ali, primeiro, uma quebra de medo. Sem dúvida. Porque fala assim, o que eu vou falar, será que ele vai usar contra mim, né? Perfeito. E aí, perfeito. aquilo vai ganhando, né, a confiança. E isso, aí começaram a brotar as ideias para definir o que era estruturante, o que poderia ser flexibilizado. Depois a gente passou para semanal, então ficou 1 ano diário, e a gente coletando dado. E nesse processo, líderes se formaram e líderes procuraram outro lugar para trabalhar, porque não se encaixaram. Depois, o segundo ano foi quinzenal, e a partir do terceiro ano, a gente começou a fazer mensal. E desde 2018, a gente mudou
a nossa avaliação de desempenho para os encontros de feedback, que era mensal, onde você revia resultados, revia competências, criava planos de desenvolvimento individual. E isso foi um case que até esse ano, no Instituto Brasil Digital, a gente ganhou o prêmio Referência Nacional Que maravilha. desse processo de reestruturação. E agora, a gente acabou de lançar, o ano passado, no Shrim, ele falava assim, uma tendência, né? Como os colaboradores digitais, né? Eles precisam e querem feedback contínuo. É importante, além de você prover um canal e uma ferramenta de feedback contínuo, você avaliar as competências de feedback no feedback contínuo e também rever as metas, os KPIs e os OKRs. Sim. Porque pode ter passado 3 meses, aquele OKR para a empresa não faz mais sentido. Precisa ser mudado. Então, aí a gente desenhou lá a ideia e lançamos esse mês, na versão nova do produto, isso, que chama Continuous Performance Management, gerenciamento contínuo de desempenho. Então, na reunião de one-on-one, né, de feedback contínuo, que você pode fazer até diário, se você quiser, você cria os registros, ele já traz os dados de competência da última avaliação e seus resultados. E o líder e o liderado podem mudar ali na hora. Perfeito. Né? Então, esse movimento de cima para baixo, aí lá depois, como primeiro nível de maturidade, que é o capacitação formal, que é o que 90% das empresas usam até hoje, né? Ela quer a capacitação formal, a trilha de soft skills, a trilha de liderança, a trilha de integração. É uma loucura. Né? Ela paga aqui, que é onde você gasta mais para desenvolver e tem menos resultado. Né? Não, a gente começou do trabalho inverso. Né? Então, isso é um exemplo só para que você falou lá naquele seu exemplo da empresa que te contratou, né? Que você viu que não era só capacitação, né? Era gestão. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo,
que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS, que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Esse exemplo que você está trazendo, que eu acho maravilhoso, para mim é o estado da arte hoje, né? Por quê? Porque você vinculou aprendizado com performance e com inovação. Sim. E aí você corre junto com aquilo que eu comecei falando, com esses dois elementos da complexidade, três, né? Que é a quantidade de variáveis, a velocidade, importantíssimo, e o dinamismo. Sim. Então, se você tem, eu sou muito adepto ao daily, não pelo daily, o que você fez ontem, o que você fez hoje, não, mas principalmente o que você fez ontem de relevante, que eu acho que isso é a questão. O relevante é importante. A gente tem um conceito lá que a gente usa que é clareza de impacto. Então, você começa a perceber que as empresas fazem um monte de coisa que na verdade não tem impacto. Sim. Então a gente está lá no processo de autonomia educando líderes e pessoas para começar a ter, diante dessa complexidade, clareza do que gera, do que realmente gera valor. E essa transição que eu sempre falo da tradicional, que está fazendo 100 entregas, sem ter noção do impacto daquilo, para ágil e ambidestra, que está fazendo 10 entregas, mas são as 10 entregas mais relevantes para os clientes, você mudou a chave porque você foi para fora. A Amazon usa working backward, que é o que você usou, né? A gente também, a gente vai do resultado para cá, não do conhecimento para lá. Então, quando você está num campo complexo, vendo o dinamismo de tudo aquilo, e você está avaliando o que é importante, produzindo o que é importante e tendo, o ágil chama de redução do ciclo de inspeção e adaptação, que é o que você está fazendo, né? Que eu sou apaixonado. Você está diariamente pensando enquanto produz e produz enquanto pensa, né? Eu acho que esse que eu achei a beleza do que você está fazendo. Isso para mim é o estado da arte, né? Porque uma vez que você vai ganhando proficiência do que a gente também poderia dizer da mindset de startup, a gente poderia dar os nomes, né? Mas observa o fenômeno, eu acho que você está falando, eu estou amando, porque assim, observa o fenômeno da criação de valor em ambientes completamente incertos. Né? Então, se você... Eu lembro que em 2018, eu acho que eu fiz uma palestra com o Peter Durmashkin, que era um cara do MIT, que já falava de metodologias ativas. Né? Então, o MIT não usava física 1, física 2, física 3, física 4. Não. Era 4 anos só trabalhando com resolução de problemas complexos. Né? E aí você fala assim, como é a mente de um ser que trabalha 4 anos com resolução de problemas complexos diariamente? Quando ele sai para o mundo, na verdade ele está trabalhando com o mundo, mas assim, ele não tem medo da complexidade. Ele não tem medo do que virá. Não é incrível isso, né? Eu não tenho medo do que virá, porque assim, eu estou preparado, né? Por isso que a gente fala muito dessa preparação da autonomia estratégica, que tem resolução de problemas, que tem contexto, que tem aprendizagem na veia, né? Assim, e aí volta aquilo que você está falando, por exemplo, né? Com todo respeito, independe da idade. Sim. O fator crucial, na verdade, é essa disposição deste ser que quer gerar valor.
Aí sim, não é? Então por isso que você fala assim, não, somos nós aqui, nós somos jovens há mais tempo. Mas assim, independente, por isso que eu falo, no fundo, o problema de geração não é um problema de idade, é um problema de caráter. Porque seja homem, mulher, velho, idoso, se você tá com esse espírito, essa fome de aprendizagem, de produção, ninguém fica olhando a sua casca. Sim. A gente tá olhando a sua vibe, né? Tá olhando a vibe, é uma delícia. Eu vou em lugares que vejo aqueles moleques de 18 ou 19 anos, assim, sedentos, produzindo, trabalhando, e eu também vou em lugares onde eu vejo gente um pouco mais velha, também sedente, trabalhando. E a coisa mais bonita é você ver 4 gerações, 4 idades, onde você não sabe, não importa quem é a idade, não importa o crachá. Sim. Você olha para aqueles filmes, né, que você olha a energia e você vê a aura lá. A aura é uma aura de inovação pura, de respeito puro, de inconformidade. Não é isso? Assim, de inconformidade, não tá errado, não posso, temos que fazer melhor. Eu acho isso talvez a coisa mais bonita de todo esse processo que a gente tem falado, né, de aprendizagem, que é este ser que você não precisa ficar pedindo, não precisa ficar passando. O cara por si só está buscando. Né? Sim. E as equipes de maior diversidade de pontos de vista são as que criam mais. Porque você tem diferentes óticas do mundo, né? Sim. E aí a solução sai muito mais completa, né? Sim. Então você ter lá um centennial com um baby boomer e conversando com respeito, né? E preocupado, na verdade, com o melhor para aquele contexto, né? E aberto ao novo, né? Por isso que uma das competências, né? Porque o pessoal sempre também gosta, né? TD e RH gosta de sair com o e-book ou com o checklist, o formulário no final de cada episódio, não é? Você faz a apresentação, a pessoa vem pedir o PPT. Não, é verdade. Né? Então a gente conhece o nosso público, né? Não é desmerecendo. Eu também sou assim, eu gosto de um checklist para eu aplicar, né? Então, veja só que interessante, né? Uma competência que surgiu na ATD, que o pessoal fala sobre a IA, né? É a competência, então, uma hard skill, que é o prompt engineering, né? Então, você saber dialogar com os assistentes. Mas o soft skill que apareceu aí é o aberto ao novo. Sim. Né? Então, você ser o open mind, o aberto ao novo. Porque o novo é o que mais vai ter daqui para diante. Você sabe quantos assistentes de IA foram produzidos já? Desde o chat GPT? Na pesquisa que eu vi, isso de 3 semanas atrás, com certeza agora já deve ter duplicado, né? Mas 12.421. 12.421 assistentes em 18 meses. Olha só, né? E cada vez... Se você pensar que isso vai se exponencializar nos próximos 2 anos... Vai se exponencializar. Então, assim, se você não está aberto ao novo, né? É difícil, porque você não consegue agir, né? Você fica perdido. E aí entra o medo, aí entra as doenças mentais, enfim, né? Todo o resto. Que né? De uma certa forma você vê, eu sempre acho que, por exemplo, a minha jornada com a IA, com o ChatGPT, que eu uso diariamente, é uma jornada que você, de uma certa forma, passou, que eu chamo da interação mordomo. Então, você... Como que você chama o seu ChatGPT? Eu chamo de Edu. Oi, Edu. Eu falo Edu. Então, a primeira qualidade que eu chamo é a qualidade mordomo. Assim, você fica pedindo coisas para ele. Faça isso para mim. Coisas que você poderia fazer, mas que você pede para ele. Depois de algum momento, eu não sei explicitar se foi 6 ou 8 meses depois, tem uma coisa incrível que você começa a produzir com ele. Sim. A brasileira, inclusive, fala obrigado. Mas que você começa a se relacionar, conversar literalmente como
assistente. Um mentor. Um assistente. Eu gosto da ideia. O Salman Khan. Salman Khan é um cara que criou uma plataforma da Khan Academy. Sim. Né? Então, eu estava assistindo um TED dele, agora o mais recente, falando disso, né? Assim, chega um momento que o assistente, você vai parametrizar esse assistente para ser um Einstein. E aí é o que você trouxe. Chega um momento que você vai poder ter uma miríade de mentores num nível de proficiência extremamente fantástico. E aí eu acho que esse é o grande caminho da educação, né? Que ele fala que lá no futuro toda criança vai ter o direito de ter mentores desenvolvidos para que eles possam dar consistência e acelerar o seu próprio aprendizado. Mas o que eu ia dizer do que você está falando é que o quanto ainda a gente vê pessoas com receio desse distanciamento ou não sabendo fazer a engenharia, não sabendo criar as conversas para trazer as informações que sejam relevantes. Interessante isso, né? Então, e esse... teve um indiano, né? Porque o Khan é indiano, né? O Khan é indiano. Eu vi uma palestra dele há muitos anos atrás, achei muito interessante, não conhecia a história de Nossa, vida é maravilhoso, dele, né? é. E aí, um indiano, né? Lá na Índia, eles estão loucos, Eles né? são fascinados, né? E aí ele falou, né, que a ideia, né? Ele até mostrou uma arquitetura de para cada função da nossa vida, a gente tem um leque de assistentes. Sim. Então, por exemplo, a sua função como pai, né? Então, você vai ter Perfeito. diversos assistentes que vão te ajudar na sua função como pai, né? A sua função como programador, você vai ter diversos assistentes que vão te ajudar a programar melhor. Então, eu achei isso muito interessante. E eu tenho 3 assistentes, né? Um de texto, né? Que é o ChatGPT, né? A versão paga, né? Um de gerador de apresentações. Perfeito. Porque eu sou péssimo da parte gráfica, Uhum. né? Sempre fiz aquelas apresentações em bullets. Acadêmicas. Sabe? Então, agora, o que eu faço? 45 letras no slide. Então, aí o que acontece? Eu agora pego aquilo, que é o meu conhecimento, e jogo nesse assistente, e ele me dá, assim, apresentações belíssimas, né? Perfeito. E um que eu aprendi ali no congresso de vídeo. De vídeo. Nossa, muito legal. Muito legal. Então, por exemplo, e aí vem a parte criativa, né? A gente fazia, ainda faz, para clientes na área de soluções educacionais, cursos em vídeo. Perfeito. Então, como que é o modelo de produção até hoje? Até hoje. Era assim, você colocava um especialista na sala, câmera, e o cara ficava falando ali, gravando 8, 10 horas, né? Beleza, aí erra e volta e tal, beleza. Então, o custo e o tempo de produção muito grande. Hoje, com a ferramenta de IA em vídeo, você faz o seguinte, você grava o cara, especialista, pede para ele falar uma meia dúzia ali de palavras, acabou. Em 30 minutos você resolveu. Aí você fala pro cara, me dá seu texto, tudo que você ia falar aí no prompt. Você joga na IA, você tá o vídeo pronto. O que você demorava 2, 3 dias, você faz em 4 horas. E é o cara falando. E aí você pode, inclusive, eliminar o custo de tradução, porque a ferramenta de IA, o cara já fala na voz dele em diversas línguas. Sim. Põe legenda. Então, assim, vai te ajudar muito a produzir e produzir mais... com mais qualidade, né? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver.
eu vou te falar uma coisa, você sabe que acabou? Não, Já tudo foi, bem, acabou. foi muito gostoso. Olha, já fica aqui foi um bate-papo muito legal. Passa voando, né? Passa Nossa, voando, né? nossa, foi muito bacana mesmo, adorei. Já fica aqui o convite para você voltar, tá bom? Uma honra. Vamos marcar no Será um prazer para você voltar aqui para nós. Mas aí, Edu, a gente tem aqui 3 perguntinhas rápidas que a gente faz sempre no final do episódio para todos, tá? Então, primeiro, para você compartilhar com a gente. Hoje, quando você olha a sua carreira, né? Qual aquele momento de maior conquista, de maior felicidade que você lembra? Olha, por incrível que pareça, eu fiz muitos reposicionamentos na minha carreira. Esse que eu fiz agora em 2022, 21 para 22, ou seja, esses 2 últimos anos têm sido 2 anos de muita felicidade, porque eu vim eu sempre trabalhei demais e chegou o momento que eu queria fazer uma estrutura ambidestra na empresa, porque eu queria trabalhar mais com inovação. E aí lembro que eu falei, não, eu lembro de um case da Adobe. E a Adobe, quando saiu do físico para ir para o SaaS, né, a CEO da Adobe falou para os acionistas, nós vamos perder dinheiro no momento, mas depois nós vamos ganhar dinheiro com a inovação. E é um dos pouquíssimos cases na qual, mesmo perdendo dinheiro, os acionistas investiram mais dinheiro. Por quê? Porque acreditavam profundamente na inovação, né? Esses 2 últimos anos, para mim, têm sido anos muito bons, onde eu ganhei a qualidade do meu trabalho, eu ganho muito bem, eu estou muito feliz com esses projetos de transformação, e isso que você falou do chuveiro, eu tenho mais tempo livre. E tem os autores que sempre falam que agenda livre é poder. Então eu estou me sentindo muito poderoso, muito feliz, porque eu estou conquistando este caminho, que é um caminho de performance, mas um caminho de inovação cada vez maior. Assim. Esses 2 últimos anos têm sido muito importantes para mim. E o momento hoje, com a sua experiência, seu conhecimento, né, de maior falha? De maior falha. Que é o maior aprendizado, a gente só aprende nas falhas, mas hoje, se você pudesse, né, voltar lá atrás e falar, eu teria feito diferente, tem alguma... Foi em 2012 que eu insisti que eu queria ter uma equipe maior de consultores e que fiz um trabalho cruel de ficar gastando um tempo treinando consultores para que eles fossem seniors, e num momento X todo mundo foi embora, todo mundo. E aí, se eu quisesse voltar no tempo, eu diria, puxa, como seria bom se em vez de 2015 eu começasse no digital em 2010. Eu acho que estaria muito mais maduro nos processos, nos produtos digitais, assim. Essa é uma questão que talvez a idade mostre, né? Puxa, assim, se a gente pegasse o comecinho ali da passagem para o digital, eu acho que a gente estaria bem melhor nesses aprendizados digitais, assim. A gente sempre faz essas perguntas, né? Porque na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, é muito mais gostoso, mais rápido, menos penoso a gente ouvir as histórias dos outros e que isso nos dê aquela, né, faísca de mudança sem ter que nós passarmos pelo Calvário, né? Sim, Cristo já passou por nós, a gente não precisa passar, né? Então... Não precisa, né? Esse sofrimento, esse né? sofrimento, né? Vamos aprender pelo amor, né? E Gostei. por fim, como você define hoje o seu propósito de vida, o seu propósito profissional, ou se são a mesma coisa? E o que é? O meu propósito de vida e profissional são 3 palavras: autonomia, autoeficácia e autossuficiência. Na área da educação, eu vejo um movimento muito triste hoje. A finalidade do meu propósito, que se junta como um educador, é eliminar a ignorância, eliminar a dependência, eliminar o egoísmo das pessoas. Ou seja, ajudá-las a serem mais inteligentes, mais produtivas e mais autossustentáveis.
Então é isso porque veio do meu mindset de educador. E assim, eu fico toda hora angustiado com isso, né? Porque você vai vendo empresas como a sua, empresas como a minha, que estão oferecendo conhecimento para que as pessoas sejam livres, inteligentes e éticas, mas você parece que vê uma batalha infinita de outros movimentos que querem o fanatismo, que querem a dependência, que querem a tristeza humana. Então, o meu propósito de vida é essa liberdade, é essa ética, é essa inteligência. E tem sido desafiador, né? Ser íntegro Sim. e ajudar as pessoas, as empresas a serem éticas, produtivas, inovadoras e autossustentáveis. Não, perfeito. E casa muito, né? Sem a gente ter combinado, com o propósito desse próprio podcast. Perfeito. Porque o nosso objetivo é levar esse tipo de informação, de conhecimento, tudo que nós conversamos hoje, para que as pessoas possam, através de dados científicos, de experiências Maravilha. práticas, sem extremismos, que elas possam refletir, se desenvolver, ter uma visão autocrítica, não ser levado como boiada, Massa de né? manobra. Massa de manobra, como nós temos hoje, né? A grande maioria. Né? E aqui a gente fica muito feliz porque as pessoas que nos ouvem são fiéis, estão sempre ouvindo, né? E está crescendo, e está crescendo. ótimo. Então, Que aqui ótimo. a gente nunca vai polemizar, trazer em extremismos só para ter 1 milhão de seguidores, mas perder a essência Sim. de conseguir realmente colaborar com o crescimento das pessoas. Então, casou muito com o propósito do podcast. Obrigado, então, Edu. Até Obrigado a você, uma honra. Um abraço para todos. E a vocês, o nosso muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, ligue o sininho, como sempre a gente responde com o maior prazer a todos vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.